o básico eu quero terceirizar. Nem o básico eu estou fazendo. Eu terceirizo isso e a responsabilidade não fica minha. Porque qual é a questão? E isso é desde quando eu era interna na empresa ou agora tendo a minha empresa. O que as pessoas fazem? Elas querem simplesmente fazer com que o outro faça. Então eu estou pagando, então eu não tenho a minha responsabilidade. E essa é a questão, eu tenho a minha responsabilidade. Porque o marketing, ele não é a solução de tudo. Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Meu nome é Carlos Oio, sou coach executivo global sênior há 12 anos, business advisor há mais de uma década, membro da Forbes Coaches Council, best-seller internacional e aqui eu sou o host do podcast. Como de costume, nós trazemos uma super líder e também empresária de elite. Tive o prazer de conversar com a Aline Rizzo. Ela é empresária, comunicadora, locutora e colunista do portal Administradores. Com mais de 18 anos de experiência em marketing e comunicação, é sócia fundadora da Aplica-se Inteligência em Marketing e Vendas, onde atua como estrategista de negócios, marcas e performance. Sua trajetória reúne vivências em diferentes segmentos, de varejo à tecnologia, sempre com foco em unir estratégia, essência, clareza e posicionamento para gerar resultados reais. Aline conecta informação e emoção, traduzindo mensagens e experiências marcantes. Pô, que bom que deu certo aqui a gente fazer esse bate-papo, né, Aline? Como já é de costume aqui, boas-vindas à sua casa digital, boas-vindas ao podcast Líder de Elite. E quem é a Aline Rizzo? Pela própria Aline. Tá contigo, minha cara. Olá. Que bom que deu certo, fico feliz com isso. Bom, a Aline é uma junção de quedas, de recomeços, de não aceitar o óbvio. Eu comecei no marketing com 17 para 18 anos, já iniciei trabalhando aos 18 numa empresa de varejo, e aí eu passei por tecnologia, parte de software, moda, e aí com isso foi dando encaminhamento, trabalhei muito tempo por conta, depois abri a empresa, passei por situações de saúde no meio de tudo isso. E a Aline é esse conjunto de fatores de vida pessoal, de recomeços, de resiliência, que fez com que tudo isso fizesse com que a Aline seja hoje o que ela é. Muito bom, muito bom. Você foi muito econômica nas palavras, né? Eu te conheço um pouquinho, a gente sabe que a sua história de superação é incrível, então não sei se vai aparecer aqui, mas para você que está nos vendo, nos ouvindo agora, vai conhecer um pouco da história da Aline, porque realmente é inspiracional. Mas vamos começar aqui, porque o papo é de marketing, inteligência artificial. A inteligência artificial. Na verdade, eu acredito que tudo faz um conjunto, né? Então, quando você fala da história de superação e tudo, a história de cada pessoa, independente do que ela passou ou do que ela é hoje, né? Porque nós estamos, né? Nós não somos, nós temos um conjunto onde nós estamos. Hoje eu estou na Aplica-se, hoje eu estou executando algumas coisas, mas daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar em outro momento, eu vou estar com outro conjunto de coisas. Então, uma coisa que desse conjunto de superação, de vida, de pessoal, é que eu nunca me fixei em ficar apenas no que eu estava. Então, eu sempre gostei de muitas coisas, e isso, né, até que foi um papo que a gente já conversou isso há muito tempo antes, não era considerado o correto, vamos dizer assim, né, você gostar de muitas coisas, você se abrir para uma possibilidades, né, variedade de possibilidades, e eu me abri. Eu me abri para essa possibilidade de variedades, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de N situações, gostava de canto, de teatro, e essa junção de coisas fez com que hoje eu tivesse uma mente um pouco mais aberta junto com tudo que eu passei, para que a criatividade venha, né, com esse vapor. Então, eu acho que tudo isso faz parte
do profissional que é construído hoje. Bacana. Isso me faz pensar que você tem uma abordagem única para marketing. E para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, já percebeu que a minha nova era de produção, quem está fazendo é a Aplica-se, né? Que está fazendo podcast. Muito obrigado por isso, porque está ficando sensacional. Estou muito contente com o resultado. Mas você tem uma abordagem única e que é a questão, você traz a sua essência de quem você é. Você falou uma coisa que é muito poderosa, né? Você não fica no óbvio. Você sai dos padrões, das regras, das estruturas, sempre com integridade, com verdade, e você traz isso para a sua empresa, você traz isso para o marketing. Se pudesse desempacotar um pouquinho, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, ou pensar alto aqui comigo, qual que é o reflexo de quem você é como empreendedora, como empresário, para o marketing que você faz? Uma coisa, eu passei por um momento nessa fase porque o marketing ele deu um boom, né? Então, antigamente, se a gente for pegar ali, por exemplo, na minha época que eu estudei, né, há anos atrás, então atualmente faz 18 anos que eu tenho experiência na área de comunicação e marketing. Então, se a gente pegar esses 18 anos ali atrás, a gente vai entrar dentro que foi na época a minha faculdade. Eu estudei gestão de marketing. E quando a gente faz a gestão de marketing, a gente vai aprender logística, a gente vai aprender administração. Então, a gente não fica hoje no boom que se deu, né? Devido a pós-pandemia, era digital, que veio com tudo, né? Ela já vinha num constante, inteligência artificial é uma coisa de muitos anos atrás. A gente está falando de inteligência de IA regenerativa, a gente está falando um pouco mais agora, mas ela é de muitos anos atrás. Então, tudo isso fez com que hoje se ficasse muito um marketing fantasia, né? Onde eu tenho um pacotinho perfeito e a gente tenta enquadrar dentro de pacotes. Então, parece que todo mundo, para ter marketing, precisa se encaixar dentro dessa caixa. E eu nunca fui muito a favor a isso, até porque eu não acredito nisso. Eu acredito dentro, de fato, da gestão. O marketing hoje que eu atuo, ela é uma extensão da gestão da empresa. Então, eu preciso compreender a essência, eu preciso compreender quem é esse ser que comanda ali a empresa, as pessoas que estão ali em volta, para depois eu pensar num planejamento, uma estratégia de marketing. De nada adianta eu chegar numa empresa e eu ditar o que deve ser feito se eu não entendo a cultura, se eu não entendo quais são o mapa ali central, se eu não entendo de gestão, porque isso não vai fazer sentido, não vai ser sustentável. Ele vai ter visibilidade, mas ele não vai ter sustentação, me entende? Não vai fazer sentido. E eu não vou conseguir tirar a essência de fato que a empresa precisa. Então, tem sempre uma pergunta, quando eu faço parte de assessorias, eu sempre questiono e eu falo, se a sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Né? O que ela gostaria de fazer? Quais são os princípios? O tom de voz? Então, tudo isso, quando eu percebo que a marca ela também tem uma identidade e posterior a isso eu crio estratégias, eu consigo, então, ser fiel àquilo que a marca é ou o que ela almeja ser. E isso vem muito de encontro a uma das coisas que você publica na identidade da Aplica-se, né? Que vai muito além do bonitinho, desse empacotamento de postagem, né? Muita gente tem aquela visão de marketing, por exemplo, nas redes sociais, é ficar fazendo postzinho bonitinho. E você traz justamente essa estratégia. Como você vê isso agora no mundo de inteligência artificial? Você mencionou brevemente esse processo. Mas na minha percepção hoje existe muito uma busca por cliques. De buscar, não, porque o negócio é legal, que é bonito. Mas você vê que falta consistência, falta produtividade. Como você vê hoje, como especialista em marketing, eu sei que você estudou neuromarketing também, e tem tantas outras, você é nexialista, né, porque você estuda muitas coisas, você traz esses conhecimentos de forma diferente. Como você vê hoje o impacto real de inteligência artificial no marketing e como as empresas estão usando ou não estão usando isso de forma efetiva? Eu vejo que a IA, principalmente a regenerativa, ela veio de forma brutal, não tem como você fugir, né? Então, eu acompanho e eu participo de muitos workshops, de muitas imersões. Hoje, a IA dentro do negócio, ele é todos os dias, é quase 100% do meu dia a dia, eu tenho contato com isso. O
O que eu vejo é que muita gente quer usar a IA e a gente tem que tomar muito cuidado, porque já existe estudos sobre isso. Eu não tenho agora números de cabeça, mas já tem estudos falando que as pessoas estão ficando cada vez menos inteligentes, né? Sim. Por quê? Porque elas não estão sabendo utilizar a IA da forma correta, né? A IA hoje, ela tem uma proporção, uma dimensão muito grande. Só que qual é a questão? Você saber conduzir para que você se torne mais inteligente e não menos. Então, hoje, dentro do negócio, o que eu vejo é que as pessoas, elas fazem comandos muito básicos. Elas fazem questionamentos para que a IA pense por ela. E, na verdade, não. Na verdade, vou dar um exemplo aqui, que é uma dica muito legal, que é hoje um dos serviços que nós executamos, que é a identidade comunicativa. Então, se eu não dou contexto nenhum para a IA, seja qualquer uma delas que eu vá utilizar, seja a GPT ou qualquer outra que eu tenho, e eu simplesmente não coloco repertório nenhum para a IA, para ela fazer a análise, ela vai tirar daquilo que ela já existe. Se ela não me conhece como profissional, se ela não me conhece como ser humano, ela não vai ser fiel àquilo. Então, não adianta eu pedir algo para a IA, sendo que eu não estou dando base para ela me ajudar nessa parte de análise e raciocínio. Então, vou dar um exemplo de um dos serviços que nós fizemos até para você mesmo, que foi exatamente isso, a identidade comunicativa. Para que nós tivermos o resultado que foi feito, o que nós pegamos? Eu, como profissional, com a minha base, você falou do nexialismo, né? Com a minha base de tudo que eu já vi, de tudo que eu acredito que seja importante, isso inclui filosofia, isso inclui marketing, isso inclui neuromarketing, isso inclui psicologia, isso inclui muitas coisas que, se eu não ditar para a IA, ela não vai fazer essa junção. Então, eu vejo que o que a IA, ela acelera processos, ela ajuda a conectar comandos que nós fizemos. Quando eu passei o comando para fazer a identidade comunicativa, eu juntei tudo da minha base sobre você, por exemplo. Partes na qual havia sido falado, episódios, trajetórias, tudo que eu conhecia como base psicológica, tudo isso eu juntei. E se eu fosse fazer essa análise sozinha, sem a ajuda da IA generativa, eu demoraria muito mais tempo. Por quê? Porque a IA acelera processos, mecanismos. Quem deu o comando, quem fez com que toda a minha base de repertório fizesse com que o resultado final fui eu. Foi o comando que foi executado. Então, quando eu faço isso, a IA ela vai me ajudar no processo. Então, ela não pensa por mim, nós pensamos em conjunto. Porque se eu não faço um comando, se eu não dou base para ela, para fazer o comando certo, ela não vai me dar um resultado significativo. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão querendo usar de qualquer forma. E quando a gente usa algo de qualquer forma, o resultado também vai ser esse. Então, as pessoas não querem ter trabalho, e não é que a IA veio que eu não vou ter trabalho, o trabalho vai ser diferente. Eu continuo tendo trabalho. Eu continuo tendo que, por exemplo, juntar tudo isso e entender, o que seria a identidade comunicativa para mim? Isso serve para qualquer serviço. O que seria categorizar isso? E eu junto isso dentro do meu repertório como profissional, e aí sim, eu alimento tudo isso para que ela tenha uma janela de contexto ideal para que ela execute o trabalho do comando que eu fiz. Então, hoje o que a gente vê é pessoas usando muito o básico, o raso da IA. E a IA, ela, assim como nós, como seres humanos, elas fazem conexões. Quanto mais eu alimento a conexão, mais poderoso isso fica, né? Mais a extensão do não óbvio que a gente estava falando, ele vai dar o de resultado, entende? Entendo. E de fato é surpreendente, né, o material que você entregou para mim como parte desse processo de até ter um reposicionamento nas redes sociais, porque é surpreendente, porque assim, nossa, eu te falei, né, parece que vocês me conhecem mais do que eu mesmo, porque, quer dizer, eu tô pondo no mundo já, sei lá quantos anos, conteúdo, entrevistas, artigos, aulas e posts, só que você precisa ter o entendimento para observar isso e filtrar isso e compor isso com a ajuda de IA. Então, assim, dentro dessa linha de marketing estratégico, o que falta para os profissionais, empresários ou gestores de marketing para que possam usar a inteligência artificial de uma forma efetiva? Assim, se a gente fosse pensar em
competências a desenvolver, né? Por exemplo, hoje você tem um monte de cursos gratuitos que você pode fazer de IA, que são incríveis. Você pode usar até IA para aprender IA. Mas o que está faltando de habilidade, de competência Eu para o acho que profissional exatamente, hoje? na minha visão, hoje, e até isso não é só a minha opinião, né? Eu estive recentemente em um workshop recentemente, né, uma universidade ali de influencers, de creators e tudo mais. Então eu gosto de me colocar nesses lugares, eu gosto de me sair do meu comodismo, e lá a gente estava falando com pessoas que estão aí, que são influencers, que são pessoas que estão nessa nata que eu ainda não estou. E uma das coisas mais faladas era sobre essa possibilidade, essa visão, que não é só aquilo. Não é só naquilo que eu fico, que eu vivo. E isso, para quem tem criatividade, você precisa ter contexto. Você precisa estimular. Então, o que eu vejo hoje, e assim, hoje a empresa, nós atendemos muitos clientes que vieram já da 4ª, 5ª empresa, que já teve experiência e que não tiveram resultados, ou que tiveram resultado no primeiro mês, mas não foi legal. Por quê? Porque fica apenas com uma visão base rala do marketing. E quando eu falo base rala do marketing, eu estou falando de que se o cliente vier falar para mim de gestão, eu consigo falar de gestão com ele. Até, por exemplo, um dos serviços que nós oferecemos é parte de tráfego, né? Google Ads e tudo mais. Qual que é o comportamento normal hoje do mercado? É entregar relatórios comuns que hoje se tira das plataformas. Eu não faço apenas isso. Então, quando o cliente vem para mim, eu conduzo ele a treinar a equipe para que eu faça a fusão do relatório que eu tenho da plataforma, mas o relatório que o cliente vai me enviar, de origem de contato. Porque se eu não tenho isso, eu não consigo ROI, eu não consigo ROAS, eu não consigo métricas. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão fazendo a operação e não a estratégia. Eu faço a operação do Meta, eu faço a operação disso, mas isso com o tempo vai acabar. A Meta já está adicionando IA na própria parte de configuração dela. Então, se eu não consigo, o cliente não está trazendo, eu não estou tendo X resultado, tá? Mas por quê? Como que tá esse criativo? Como tá? Então, assim, é uma junção de coisas e até também de eu entender o ser humano que está na minha frente. Então, o que eu vejo hoje é que muita gente fica deslumbrado por coisas que estão na moda, porque o marketing virou muito isso, né? Todo mundo faz marketing, E o arroz e feijão, a base, a estrutura, ninguém tá vendo. Ninguém pega o básico ali, que é o Google Meu Negócio, que às vezes nem por esse nome o pessoal conhece, e não trabalha bem feito. Então, o que eu vejo é que o básico não está sendo trabalhado bem feito. As pessoas terem apenas virados especialistas em uma única coisa, não estou falando que é ruim, mas na minha visão, o que faz com que eu tenha uma visão macro de problemas e de possibilidades foi eu ter me feito a instrução, ter me colocado em situações com que eu conheça um pouco mais de negócio, porque só entender de marketing não basta. Eu preciso trazer a ciência por trás disso, né? Eu preciso trazer quais são os dados que vai fazer com que eu tenha leitura. Quando a gente pega departamentos de marketing, muitas vezes ninguém vê métrica. Se a gente for trazer, por exemplo, se você me perguntar ali, qual um exemplo de uma estratégia que deu certo, que não foi avaliado o básico, o visual, né? A gente já fez um trabalho com uma parte de franquia. Quando a gente o trabalho nem era visual. Ele queria que a gente trabalhasse a base dos clientes para que aumentasse o faturamento ali da base de clientes dele. Então, a gente não ia trabalhar com mídia social, a gente não ia trabalhar com nada disso. Ele já tinha uma empresa para fazer isso. Quando a gente começou a analisar, eu falei, olha, eu preciso de todos os relatórios. Ninguém faz isso. A maioria das pessoas não analisam o relatório. O próprio gerente não tinha tempo para analisar o relatório que já existia, né? E uma disso eu falei em um dos artigos, né, da coluna que eu faço hoje do Administradores, que é exatamente isso. As informações já existem, mas ninguém lê. Ninguém para analisar histórico do porquê que não deu certo. E quando a gente fez a análise e eu questionei qual que é a porcentagem de pessoa física e pessoa PJ, ele me disse 50-50.
Quando a gente foi analisar os números, não era 50-50, era o 80-20. Então, 20% de PJ gerava 80% de faturamento. Só que aonde ele estava colocando toda a energia dele, do Google Ads, e toda essa estratégia ali do marketing na pessoa física. Quando eu mostrei os números para ele, e assim, era um sistema robusto, né? Um sistema parrudo, mas que não tinha leitura, não tinha interpretação. Não é que estava errado fazer toda a estratégia com a PF, mas ele simplesmente não tinha estratégia nenhuma para PJ, que gerava 80% do faturamento dele. Então é nisso que a gente tem que focar. Por quê? Porque é chato. Os clientes, muitas vezes, quando a gente vai ser a quinta, a quarta empresa de marketing, ele vem com traços de traumas até. Eu já peguei empresas em reuniões que tinham perdido 10, 20, 30 mil reais. E dentro da reunião, o cliente vinha com travas. Por quê? O marketing está virando isso. Todo mundo quer resultados rápidos, sem realmente avaliar, sem, às vezes, a própria empresa fazer o papel dela também. Porque é uma via de mão dupla, ninguém faz nada sozinho. Então, hoje eu vejo que o que falta é isso, é a gente querer fazer o trabalho pesado, né? Trazer outros conceitos, trazer uma ciência mesmo do marketing, entender pessoas, porque isso também é ciência, neurociência, né? Comportamento do consumidor, e a gente entender de números, né? Fazer essa análise. Então, hoje o que eu vejo que falta é isso. Bastante reflexivo com o que você falou, porque você juntou antes uma coisa que você mencionou antes, que uma das coisas que são importantes de trabalhar e que vem da sua jornada, inclusive, você trabalhar um pouco a questão filosófica, né? E eu tenho a tendência de entrar para esse lado, porque isso que está acontecendo, que você vê no segmento de marketing, não está acontecendo só no marketing, está acontecendo em muitas áreas. As pessoas, elas estão literalmente emburrecendo por causa do uso de inteligência artificial, elas estão ficando preguiçosas, e aí o que acontece? O básico, ele não é bem feito. Então, você espera que o ChatGPT tenha, como é que se diz, leitura de mente, não consegue fazer. Só que, como consequência, o que a gente está fazendo, especialmente nas próximas gerações, que elas estão chegando no mercado de trabalho, alfa, enfim, o que está acontecendo? As pessoas, elas cresceram com tecnologia, cresceram de tudo AI, todas as coisas estão prontas. E aí, do ponto de vista filosófico, né, isso que você está traduzindo de uma forma bastante clara, e eu agradeço a ti por isso, isso está acontecendo em outras áreas também. As pessoas, elas têm a expectativa de que a tecnologia faça tudo. E aí o que eu gostaria que você elaborasse, se você se sentir confortável em falar sobre isso, ou comentar em cima, porque eu conheço um pouco você, e eu sei você traz profundidade naquilo que você faz. Para mim tem tudo a ver com marketing. O que a gente não consegue automatizar são essas habilidades de raciocínio lógico e crítico, mas também tem esse lado de conexão humana e verdadeira, né? Porque você fala muito de essência. Como é que eu posso trazer a essência do meu trabalho se eu só estou focando em resultados? Falando especificamente do meu negócio. Meu negócio, eu trabalho muito mente, né? Governança, gestão, mas eu trabalho coração, conexão, liderança. E como você vê isso hoje, né? Não sei, tô trazendo um contexto para você comentar sobre isso e talvez como você faça essa ponte para os profissionais hoje de marketing, a gestão de marketing, os empreendedores de marketing, porque por um lado é fazer perguntas inteligentes, né, esse processo cognitivo, mas por outro lado é se colocar no lugar do outro, né, essa conexão humana e verdadeira. Eu acho que eu acredito que começa com a gente primeiro e com o outro, né? Eu não faço e eu não pego empresas e nem serviços que eu não acredito. Então, eu começo com valores, quando a gente fala de filosofia, né? Eu já tive propostas para fazer parte de uma equipe, trazendo para o meu pessoal, né? Que eu acho que, trazendo esse tipo de história, eu já tive proposta para participar de uma equipe de marketing de um político, né, local. E eu não aceitei.
porque eu não conhecia o político. Eu não sabia quais eram os valores dele, o que ele almejava, a história dele, e era uma decisão que tinha que ser muito rápida, era dinheiro envolvido, mas começa por aí. Eu não aceito infringir o que é inegociável para mim. E uma das coisas que eu já te falei, e eu acho que serve, se servir para quem está ouvindo também, tudo que acontece na nossa vida, seja profissional ou pessoal, a gente pode aplicar pro profissional. Então, tudo o que eu passo e tudo que eu já passei na minha trajetória, eu aplico também para a empresa. Então, saber o que é inegociável faz parte com que eu conduza primeiro essa essência. Porque o que está se faltando muito é isso, nós queremos nos encaixar em pacotes já existentes. E nem sempre a gente vai se encaixar. E não está errado, entende? Não tem essa questão dessa roupagem que o marketing vem, principalmente como digital e como dinheiro fácil, né? De pessoas com carros caros, uma vida maravilhosa e cursos e dinheiro caindo. Isso mexe com a gente e faz com que, como que eu tô com 35, 40 anos e eu não tô milionário ainda, eu não faturei X ou Y, e isso faz com que tire um pouco, mascare um pouco o que é sucesso para nós, o que é essencial para nós. O marketing, ele é só um reflexo, ele é só um espelho daquilo que acontece aqui dentro, do que acontece aqui dentro. Então, se eu não tenho os meus valores como pessoa e como empresa, e eu quero me encaixar dentro do que já deu certo para o outro, eu vou me frustrar, porque eu não vou ser eu, e isso, a conta chega. Eu já conversei com vários profissionais na qual tinham me dito como que essência vira posicionamento. Porque não sabia ouvir e prestar atenção e observar o que era de fato a tua essência. O que era de fato aquilo que me influencia como pessoa. Então, primeiro eu tenho que descobrir isso, eu tenho que querer isso, né? Não fazer parte da bolha. E muitas vezes, eu digo com também experiência própria do que eu já atendi de clientes nesses 18 anos e 8 anos de empresa, de que muitas vezes o serviço já está lá, a gente só não empacotou. Muitas vezes a gente só não está numa embalagem bonita, sabe? Muitas vezes aquilo já está acontecendo, está na nossa cara, mas simplesmente alguém ou nós mesmos não conseguimos enxergar aquilo como um serviço, como um produto, porque nós demos destaque para o que serviu para o outro. Nós olhamos a grama do vizinho e não a nossa. Então, como que eu faço com que eu fique no meu essencialismo? Como que eu faço para que eu continue na minha essência, mas eu descubra o poder do meu eu, o poder da minha empresa, e eu continuo com esses valores. E eu embalo isso de uma forma bonita, né? Então, hoje o meu papel, o meu objetivo como vida, eu conseguir identificar isso nas empresas e nas pessoas. Eu ter essa sensibilidade, esse feeling de sentir o que move a pessoa. E não o marketing fantasia, o que deu certo para o outro, tudo mais. Eu posso sim servir isso como base, servir isso como aprendizado. Mas eu não posso simplesmente empacotar e querer colocar todo mundo no mesmo lugar. Porque quando a gente quer comparar resultados, a gente tem que comparar histórias. E é injusto eu querer comparar o resultado do outro, sendo que a história do outro é diferente. Ele teve traumas, ele teve processos, ele teve conquistas, ele teve uma outra trajetória de vida. Então, para mim, o marketing ideal é quando eu enxergo isso. Eu enxergo pessoas antes de números. E aí eu busco o número diante daquilo porque nós vamos ter limitações. Né? Porque quando a gente trabalha com grandes empresas, a gente não tem limite de valor, a gente não tem limite de verba, a limitação nossa é menor. Quando a gente trabalha com empresas que existe uma limitação, e somente com pessoas envolvidas, nós vamos ter limites ali para encarar, qual que é a cultura da empresa. Muitas vezes eu vou ter que entrar dentro da cultura da empresa e mudar um pouquinho, adaptar, treinar, para depois fazer acontecer. Para que a pessoa não fixe. Eu já tive clientes que estavam fixados no curtir. Não, porque, não sei o que curtir. Não, porque a minha concorrente, a energia dela era tanto na concorrente que ela deixou de ser ela.
ela deixou de buscar a essência dela. Então, hoje meu papel e meu objetivo é esse. É como eu empacoto, como eu embalo isso de uma forma bonita, respeitando o outro ser, respeitando a essência da marca. E o que acontece quando os clientes aceitam essa jornada? Você poderia comentar o que acontece quando o marketing estratégico é colocado em prática? Ele gera resultados dentro daquilo que a pessoa está consciente, né? Por quê? Muitas vezes a gente vai ter empresas que vão aceitar um processo. Então, eu tenho que entender o processo da empresa. Então, eu entendo que hoje ela vai investir X, ela vai ter resultado X. Investir em questão não só de dinheiro, investir em questão de tempo, questão de energia. E como eu falei, nada é sozinho. O marketing não faz nada sozinho, ele é um conjunto, né? E quando isso de fato acontece, tem o match, né? O processo, ele vira resultado. A pessoa fica feliz porque ela está sendo ela mesma e respeitando os próprios valores dela. E ela cresce num processo sustentável, na qual ela consegue ter um panorama e um cronograma daquilo que de fato vai acontecer. Então, eu não vejo o resultado do outro, eu vejo o resultado interno e eu vou tendo contínuas. Então, eu vejo aonde eu parei e eu vejo quanto eu consigo crescer nesse processo. Então, a gente consegue entregar números. Então, vou dar um exemplo aqui de número, tá? Quando a gente consegue fazer esse fechamento legal, com número, com dados e tudo mais, eu consigo medir o quanto que a empresa vai poder crescer. Então, se ela faz um investimento em anúncio e a gente tem as informações que vêm da empresa junto com as nossas, eu consigo dizer, olha, a gente teve X resultados. Se a gente, a cada R$1, a gente entregou, que foi um dos casos, a gente entregou 22 de resultado. Então, a empresa investia 1 e a gente retornava 22, tá? Claro. Quando a gente tem esses números, por isso que eu tô falando, não é fantasia. Quando a gente consegue chegar nesses números, a empresa sabe que ela está hoje numa limitação de resultado. Então, se ela investia 1 e recebia 22, se ela se programar e ela quiser investir 10 e receber, você sabe, você tem um panorama. Ele não é fantasia, entende? Não é um marketing onde é só o visual e eu não tenho como catalogar isso. Lógico, a gente está falando também de uma ciência humana, a gente está também falando de um algoritmo, quando a gente está falando de plataformas. Mas eu estou falando de essência e posicionamento, eu estou falando de essência e resultado. Então, quando a gente junta isso, eu fico feliz, o cliente fica feliz. Então, assim, todo mundo consegue, de fato, ver progresso, entende? Sensacional, sensacional. Como você que está inserido no mercado, né, prestando serviço de marketing, e você vê grandes dores que as empresas têm. Eu trabalho com consultoria, você sabe disso, e como coach. Então, a gente tem pontos de referência diferentes. Você falou algumas vezes que o marketing ele não faz as coisas sozinho, ele está inserido dentro do modelo de negócio. Além da questão dessa visibilidade, essa projeção de marketing inadequada, que as pessoas não entendem marketing profundamente, marketing estratégico, que tem conexão com resultados, que você está explicando tão bem aqui, onde você encontra, o que você identifica que são as principais dores das empresas hoje que você atua? É uma questão de desorganização, não tem uma visão clara do modelo de negócio, comunicação interna que falha. O que você identifica que é o que trava a empresa para ela crescer? Ou limita a empresa a ficar num patamar? A terceirização. Né? Isso, terceirização. A terceirização, do quê? Eu terceirizo aquilo que era responsabilidade minha. Ah, entendi. Terceirização de responsabilidade, não de trabalho. De responsabilidade. Então, assim, muitas vezes o produto é bom, o preço é legal, eu tenho, às vezes, equipe, e só que o básico eu quero terceirizar. Nem o básico eu estou fazendo. Eu terceirizo isso e a responsabilidade não fica minha. Porque qual é a questão? E isso é desde quando eu era interna na empresa ou agora tendo a minha empresa. O que as pessoas fazem? Elas querem simplesmente
fazer com que o outro faça. Então, eu estou pagando, então eu não tenho a minha responsabilidade. E essa é a questão, eu tenho a minha responsabilidade. Porque Interessante. o marketing, ele não é a solução de tudo. Claro. Então, você tá nas consultorias, você entra dentro dali da questão do negócio, do executivo e tudo mais. Marketing não é a solução de tudo. Como eu falei, para mim, marketing é espelho. E o que acontece? Muitas vezes a empresa não quer se olhar. Ela não quer olhar para o espelho. E não é tão difícil. Qual é a questão? Tem que ter paciência. E a gente está numa geração que não tem paciência. Nós queremos resultados para ontem, e quando eu jogo a minha responsabilidade, não. Então eu quero contratar porque marketing me dá resultado. Mas não tem como dar resultado se a base não está sendo averiguada. Vai ter resultado, né? Ali na tua proporção, por isso que eu falei, tudo é proporcional. Eu não tenho como querer o resultado do coleguinha que faz Y e eu faço A ou Z, eu vou ter o resultado A e Z. Então, eu acho que falta clareza, sabe? Falta clareza, falta eu querer enxergar que o marketing é uma ferramenta, ele é uma ciência de dados, é um estudo, e que eu tenho que empregar minha energia lá. Ele não é um gasto, ele é um investimento, na qual ele me ajuda na minha extensão da gestão. Eu estou ali para criar estratégias, e aí, se eu vou usar o Instagram, se eu vou usar o YouTube, o que eu for usar são ferramentas, são guarda-chuvas que está dentro de uma estratégia maior. Se eu não tenho uma organização de equipe, se eu não tenho qual é a função que cada um vai executar, não adianta eu sair para o Instagram e eu colocar posts, porque isso vai refletir. É a mesma coisa que eu falar sobre sustentabilidade. Eu falo e eu vou lá e eu divulgo que eu tenho sustentabilidade na empresa, mas eu não vivo sustentabilidade. A máscara cai porque eu não sustento. A mesma coisa é com a minha comunicação. A comunicação, ela é de dentro para fora. Eu primeiro me identifico quem eu sou, eu primeiro vejo o que é confortável para mim. E depois, sem medo de julgamento, eu exponho. Então, se eu tenho um ar mais de humor, como que eu trago isso? Porque eu não preciso provar nada para ninguém. As pessoas, elas querem, e eu me incluo também nisso, porque todo mundo tem em níveis diferentes, nós queremos validação a qualquer custo, a qualquer preço. Nós queremos validação do outro. Então, eu deixo de ser quem eu sou para fazer um marketing bonito. Então, eu vou lá e eu tenho uma loja de produtos. Como que o marketing vai entregar um trabalho bom se eu não forneço foto dos meus produtos? Tá vendo que isso é básico? Lógico. Eu primeiro invisto na foto dos meus produtos para que seja real. Nós estamos numa época que as pessoas estão cansadas de banco de imagens. As pessoas estão cansadas de coisa bonitinha. Eu não preciso ter bonitinho, eu preciso ser real, eu preciso ser humano. Então, se eu não tenho essa conexão, o marketing vai entregar isso. Por isso que eu falo, marketing é espelho. Não adianta a empresa contratar uma equipe se ela não permitir que, de fato, a empresa dela seja humanizada e que isso seja visto. Então, é preferível eu não ter todo o pacotinho perfeito que todo mundo fala que eu tenho que ter, e eu ter o pouquinho ali, mas esse pouquinho ser real. E aí eu vou progredindo conforme o tempo. É impressionante ver como isso se conecta com governança. Você sabe Sim. que eu trabalho com isso, né? E assim, à medida que você estava falando, eu estava vendo os pilares da governança, da forma como são instituídos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e é bonito ver, porque você tem accountability, né? Responsabilização, eu me responsabilizar pelo que é meu, responsabilizar a minha equipe pelo que é dela, ou seja, o que é meu, o que é da outra pessoa, da outra pessoa. Sim. A questão de integridade, a questão da comunicação é transparência,
a questão de focar no longo prazo, né, a sustentabilidade, não ficar abraçando árvore, nada contra, mó legal para essa árvore, mas a sustentabilidade do negócio, da família como um todo, a equidade e assim, é muito interessante, porque eu nunca tinha olhado por esse frame, né, por essa visão, olhar o marketing por esse filtro de governança. E você tá dando uma aula de governança, porque se você faz as coisas no modelo Frankenstein, né, você você pega as coisas juntas e reza para que dê certo, não tá tendo integridade no sentido original da palavra. Íntegro significa ser íntegro, né, tá conectado com uma coisa, assim, porque quando a gente está associado a ver integridade, fazer uma coisa errada, mas por quê? Porque fala uma coisa e faz outra, então não é né? Sim. Então, assim, eu achei muito interessante essa visão e com certeza está gerando muita reflexão nos nossos ouvintes, na nossa audiência, porque para mim tá sendo bastante profundo essa conversa num nível até inesperado. Eu não tinha pensado em olhar marketing por essa lente e eu vou ter que me aprofundar um pouco mais nisso. Então, muito bacana. Vou dar um exemplo de como quem me conhece, quem já e lógico, né, não existem muitos profissionais, eu sou apenas mas eu trago a minha verdade. Quando eu parei como profissional de querer me cortar para caber dentro da caixa do outro, do que o marketing dizia que era, eu comecei a, assim, voltar a ter tesão de novo na minha área. Porque eu tive um momento que eu não quis mais trabalhar com marketing. Porque todo mundo fazia. Você entende? Todo mundo sabia de marketing. Todo mundo ia lá, fazia um cursinho de 10 horas e falava que sabia sobre post de Instagram. E eu não tô falando que a pessoa não sabe fazer post no Instagram. Porque se a pessoa é um influencer e vive o dia inteiro no Instagram, ela vai ser correta ali, né, no Instagram. Então, a questão não é essa. As empresas não precisam só de Instagram. Instagram não é a solução de tudo. E as pessoas não estão dando ouvidos para isso. Por isso que eu acho que você tá atrelando muito a governança a isso, e faz total sentido, porque é disso que move a minha vida. Eu chegar dentro de uma empresa, como eu tô fazendo assessoria agora, e é um nicho difícil, é soprador de bomba. E aí? Como que faz o marketing de um soprador de bomba? Porque falar sobre alimentação, sobre joias... Escuta, o que é um soprador de bomba? Me explica. O que é um soprador de bomba? Soprador de bomba é todo o processo, todo o maquinário, seja de alimentação ou de produto, enfim, bebida, ou que precisa ir de um lado para o outro, um ponto A, um ponto B. Então, eu tenho um produto que eu tenho o ponto A e eu preciso levar ele para o ponto B. Eu preciso de um soprador que sopre esse material para o ponto B. Olha só. Então, hoje eu faço assessoria em uma empresa que trabalha com isso, com soprador de bomba, né? E entrando ali, a gente tem várias questões. E qual é o processo? Antes deles me contratarem, eles estavam com uma empresa especializada em Google Ads e que não tiveram resultado satisfatório. Eles já possuem uma pessoa específica na área de marketing lá e que nunca faz só marketing, né? Hoje, para você ter uma empresa que tem um departamento de marketing interno, house, que a gente fala, ela precisa ser uma empresa grande. Então, esse profissional, ele vai se subdividir. E qual foi a questão deles? Nós não precisamos de alguém especializado em Google Ads ou alguma coisa. Nós precisamos ter alguém que nos assessore para o caminho. Porque a gente não sabe o que fazer. Porque é um core difícil. Por quê? O termo técnico se usa de uma forma, a forma como quem busca, que paga, busca de outra. Então, para você fazer o Google Ads, precisa de muito mais. Quando eu entrei lá, tinha questões de que o básico não estava sendo feito. Eles não tinham reuniões onde sentava todo mundo e nós debatíamos exatamente sobre estratégia. Peraí, qual é a função que hoje você faz? Porque você precisa se subdividir nisso, nisso, nisso. Isso não é importante para você fazer. Por quê? Não adianta eu trazer novamente o pacotinho perfeito, porque o pacotinho perfeito não vai caber para eles. Porque eles têm limitações, eles têm culturas. É uma empresa já há muitos anos no mercado, que tem as suas particularidades, as suas singularidades.
Se eu não respeito isso, se eu não respeito o ser humano, eu simplesmente quero falar, não, você quer ter resultado? Então tá, é isso que você precisa fazer. Eu não acredito nisso. Eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho da forma onde eu me sufoque ou eu sufoque o outro. Eu respeito a integridade, então, lógico, eu estou aqui para colocar a minha opinião. Então, o cliente vai trazer a dele, eu vou trazer a minha. Eu não vou falar amém. Eu vou respeitá-lo como um cliente, mas eu vou dizer sobre a minha visão, sobre a minha lente. E nisso nós aprendemos juntos. Então, hoje é a forma que eu vejo e entender sobre pessoas, quando eu comecei a estudar neuromarketing, e é um assunto que não tem como, é muito vasto, então eu continuo estudando, nós vamos entender sobre memória, sobre como eu uso isso de forma sábia. Como eu uso isso com verdade. Então, todo mundo fala hoje, gatilho mental, gatilho mental. Como que eu uso isso com integridade? Porque o que acontece? As pessoas, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil. Não adianta eu fazer mais do mesmo. O cérebro já se acostumou. Eu já sei. Então, quando as pessoas, elas são robozinhos e elas só fazem o protocolo já existente, elas não entendem um conceito, elas não entendem essa verdade, eu vou sempre ter que ter um protocolo novo já usado, já validado por uma outra pessoa que não sou eu, que não é a minha verdade, que não é o meu produto, que não é a minha cultura. Quando eu começo a entender sobre conceito, sobre ser humano, sobre dados, eu consigo aplicar isso em qualquer negócio. Seja o soprador de bomba, seja compósito, eu já trabalhei com empresa de compósito. Compósito é o quê? É um material parecido com plástico, super resistente, no Brasil novo ainda, por alguns setores, principalmente a parte de arquitetura. Então tá, se eu não entendo o conceito, se eu não entendo estrutura, se eu não respeito ali, eu não tento entender e me encaixar ali dentro da empresa, sentir o feeling do negócio, eu vou querer aplicar o protocolozinho perfeito. E que talvez não vai caber para o outro. Então, hoje essa é a minha jornada, é nisso que eu acredito, é nisso que eu estou aplicando. Então, eu estou levantando essa bandeira e vamos ver ali os frutos que isso vai gerar, né? Mas eu estou levantando essa bandeira desse marketing mais consciente, desse marketing na qual eu acredito que eu faço e eu entro da empresa para ser equipe. Eu entro na empresa para fazer parte ali do que eu acredito da família. Eu tenho mais duas perguntas para ti. Antes de eu fazer as perguntas, eu gostaria que você compartilhasse para quem, obviamente, para quem está nos vendo, vai ter links aqui embaixo, mas para quem está ouvindo, né? Como as pessoas podem entrar em contato contigo, Aline, ou com a Aplica-se? Qual a melhor forma de conhecer um pouco mais seu trabalho, sobre o que vocês fazem? Bom, hoje eu atuo nível nacional, então eu não tenho uma limitação geográfica, então hoje eu já atuo em alguns estados, então hoje a Aplica-se, que é a empresa que nós, né, estamos ali juntos nessa parceria, então assim, hoje nós atuamos em estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então nós já estamos ali em alguns estados. E para entrar em contato, você pode entrar em contato hoje com o Instagram ou o site da Aplica-se, que vai estar aqui também na descrição. E também tem o meu Instagram, na qual hoje eu tento trazer algumas pílulas de pensamento, algumas reflexões, de uma forma crítica, de autorreflexão, porque essa sou eu. E como eu falo, não foi de um dia para o outro, eu tentei me encaixar, e quando eu vi que eu não me encaixava, que eu não estava feliz dessa forma, então hoje eu trago essas reflexões, às vezes com um pouco de humor, às vezes com um pouco de reflexão, trazendo sobre essa visão de negócio e da área de marketing e estratégia. Muito bom. A pergunta que eu tenho para você, uma das duas perguntas é: qual é o futuro de marketing, na sua visão, considerando o inteligência artificial? Você falou um pouco do contexto do que está a ponto de chegar. Mas se eu for pensar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu sei que o exercício de futurologia às vezes é até muito difícil a gente fazer, mas assim, dentro do seu gut feeling, como dizem os americanos, né? Qual é o teu sentimento, a percepção que você tem acompanhado todas essas mudanças, você está envolvido, você está fazendo treinamento, você está se atualizando, para onde que vai o marketing? Para a extensão da gestão. Porque hoje nós estamos, né, temos algumas ferramentas em alta, né?
Enquanto as pessoas ficarem fixando em ferramentas e não em entender pessoas, o marketing, eu acho que as pessoas estão cansadas desse marketing protocolado. Então, a tendência, na minha visão, é cada vez mais a gente entender de pessoas e entender que nós não temos que nos comunicar e vender aquilo que nós enxergamos do nosso negócio. Nós temos que nos comunicar e vender aquilo que o cliente busca, a verdade que ele quer ouvir. Então, eu acredito que cada vez mais nós vamos ter que entender de pessoas, porque tudo está no centro, a pessoa é o centro. Então, a tecnologia vai ser para nos ajudar cada vez mais a alcançarem essas pessoas de forma humana. A tecnologia, na verdade, vai ser a conexão que vai nos ajudar a alcançar mais. Mas ela em si não é robotizada, ela não é... Uma das entrevistas que eu assisti, que você fez com uma dos convidados, falava sobre o LinkedIn e falava sobre a não robotização ali, né? Então, todo mundo hoje quer cada vez ter menos trabalhos. Então, eu acredito que a gente vai voltar um pouquinho para o passado, né? Porque as pessoas estão começando a ver e a enxergar que essa forma que serve para todo mundo não serve mais. O que serve para todos não serve para nenhum. Então, eu acredito nisso. Cada vez mais essa ampliação dessa visão, de eu entender um pouquinho sobre tudo, talvez do nexialismo, entender e fazer essas conexões para que o marketing seja o que ele é para ser, que é gestão, né? O marketing é para ser isso, né? O marketing é para interligar toda a empresa. Ele é para ser o centro, ele não é para ser uma ferramenta, né? Então, eu não preciso ver o marketing como uma forma apenas de fazer uma estratégia para o Instagram. Ele é muito mais do que isso. E quando eu diminuo o marketing para ser apenas o que eu vou postar amanhã, eu estou tirando o potencial que eu tenho disso, de conectar. Porque nada mais é do que isso, o marketing, eu vejo que o marketing ele é o centro onde ele conecta vendas, onde ele conecta logística, onde ele conecta a direção, onde ele conecta tudo, onde ele conecta os próprios colaboradores, quando a gente fala de endomarketing. Então, quando a gente para pensar, ele está o centro. E se eu não enxergo isso, se eu enxergo que ele é só um Instagram e um postzinho, eu diminuo ele tanto. Então, o que me dá tesão é levantar essa bandeira, é eu falar, eu quero que as pessoas enxerguem o marketing como, de fato, estratégia, como o meio, o centro do teu negócio. Então, é isso, eu acredito nisso, é isso que eu estou defendendo, e eu acredito que cada vez mais com pessoas que enxerguem dessa forma, a gente consiga vender, lucrar e escalar de uma forma limpa, respeitando a essência das pessoas, e respeitando aquilo que a gente pode fazer de melhor para o mundo. Bom, e para quem está batendo cabeça no marketing, qual é o caminho das pedras? Entender o porquê tá batendo a cabeça. É encontrar alguém que esteja apto a isso, porque dá trabalho. Você concorda? Dá trabalho. Ah, tá, por que eu não tive resultado? A gente não pode simplesmente negar os sinais. Porque os sinais aparecem em tudo na nossa vida, pessoal e profissional. Os sinais aparecem. Mas nós não queremos ter o trabalho de olhar para dentro. Olhar para dentro da nossa casa. Olhar para dentro da nossa empresa e ver, tá, não estou vendendo. Por que eu não estou vendendo? Cadê os números disso? Antes de eu pensar na próxima estratégia e na próxima ação que eu vou fazer, no próximo investimento que eu vou fazer, por que eu não paro e eu olho? Eu contrato profissionais que não que seja o melhor em tudo, mas que tenha esse olhar, que queira pegar toda essa papelada que eu só junto, que eu só tenho lá o sistema maravilhoso, mas que eu nunca parei para analisar. As pessoas estão numa correria tão grande que elas não param para se olhar como pessoa e se olhar como empresa. E eu quero simplesmente o quê? O próximo passo, a próxima evolução, o próximo resultado. Mas se eu não entendo o nosso histórico, o nosso repertório, eu não vou ter mais assertividade. Então, para ter assertividade, eu preciso entender o que foi feito, qual é a minha história, o que eu tenho hoje, qual é a visão, e aí sim eu dou o próximo passo.
paciência, eu acho que é resiliência. É isso. Muito bom, muito bom. Gratidão, Aline. Uma honra Eu que ter você aqui com a agradeço. gente. Ah, sempre um aprendizado conversar com você, muito profundo. Eu agradeço a ti, agradeço a audiência. Fique ligado, sempre com lideranças de elite aqui de classe mundial. E Aline, encerra pra gente com uma mensagem que você gostaria que... eu gosto de pensar assim, se você tivesse aqueles billboard, né, um outdoor, em que 8 bilhões de pessoas pudessem ver, qual a mensagem que você gostaria que as pessoas soubessem? Que não existe limites. Nós queremos tanto planejar e sonhar e que a gente não se enxerga no potencial que a gente precisa ter. A gente coloca a nossa mira lá, né, nosso objetivo, a nossa meta. Mas antes de alcançar a meta, eu preciso entender o que eu estou fazendo no meu processo. E que a meta não é só um número, a meta é uma construção. E se eu só miro na meta, eu perco o aprendizado do processo, né? O processo é forja. E esse que é o problema. Todo mundo quer chegar no resultado e não quer ser forjado. Então, eu acredito que seja isso. Quando eu aceitei a forja do meu processo, eu fui muito mais feliz. Quando eu aceitei isso na minha vida pessoal e profissional, na empresa também. Quando a gente aceita o processo, a gente tem mais clareza. Então, talvez esteja faltando um pouco de clareza para nós. Nós estamos tão acelerados, talvez a gente precise um pouquinho mais de calma.